A TV Vila Real Cuiabá dá continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal por Mato Grosso. A ordem dessas entrevistas foi definida por sorteio com os representantes de cada partido. E o nosso entrevistado de hoje é o candidato ao Senado pelo PTB, Antônio Galvão. Boa tarde, candidato, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. É conhecido há tanto tempo, a própria Camila também. Mas um prazer estar aqui no Jornal do Meio-Dia e trazer as informações a quem realmente interessa, as pessoas que estão aí nos assistindo. Obrigado por estarem juntos. Candidato, aqui em Mato Grosso, o senhor pode ser definido assim como um bolsonarista raiz. E eu queria saber o seguinte, incomoda Antônio Galvão o fato do presidente Jair Bolsonaro estar apoiando, não só apoiando, né, declarando apoio na TV ao Wellington Bolsonaro, dizendo assim, olha, esse daqui é o melhor senador para Mato Grosso. Incomoda o senhor aí essa tente? Primeiramente, eu não vi essa declaração do presidente até agora. Eu vi hoje na TV. Não é exatamente com essas palavras, mas dizendo que o Wellington seria a melhor opção do Senado aqui em Mato Grosso. O Wellington está no partido no qual o presidente está, Lúcio. Em nenhum momento ele pediu voto para A ou para B. O presidente sabe quem sempre deu apoio a ele, desde a eleição passada, quando um pedia voto para o Haddad, né? Estava lá ligado com o PT, com o PCdoB, com o PV. Agora, se dizer que é bolsonarista só pelo fato do presidente precisar se filiar a um partido e ter ido ao partido... Eu digo que incomoda porque tem uma crítica aí que os bolsonaristas fazem em relação ao Wellington Fagundes e que ele, num passado nem tão distante, teve ligações com a esquerda. E hoje tem o presidente Bolsonaro dando apoio a ele, né? Não concordo. E pedindo voto para ele. Não concordo que ele está dando apoio e muito menos pedindo voto. Não pediu voto. Eu não vi ainda, você vai ter que me provar isso. Eu não. A propaganda está na TV. Eu não vi isso até agora. Infelizmente, graças a Deus que a população mato-grossense, principalmente que apoia o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, também não acredita nisso. Sabe-se que o presidente hoje já está muito pressionado. A gente já tem essa informação concreta, muito pressionado mesmo, a ele fazer essa declaração abertamente. Mas o presidente sabe quem realmente sempre esteve do lado. Não eu somente, mas todo cidadão de bem que realmente quer um presidente que seja legítimo e que seja transparente e que faça uma gestão séria como está sendo feito. Que podemos dizer que a corrupção a nível de governo federal está estancada no país. Tem várias tentativas, como mais recente agora, outras tentativas, de querer associá-lo a algum tipo de desvio de recursos no governo federal. Felizmente, até agora, não conseguiram comprovar nada. E principalmente num ano de política como esse, né, Lúcio? Então, isso não é verdade. O pessoal que realmente é de direita, é conservador, não acredita nisso. Porque o presidente está bastante pressionado e eu não vi ainda ele falar abertamente isso. Sempre que ele falou, encerrou as conversas dele, que no Mato Grosso vença o melhor. E eu tenho certeza que o melhor, a população mato-grossense sabe, quem realmente é de direita, quem realmente é conservador, quem realmente apoia esse presidente pela gestão que ele vem fazendo hoje no nosso país. O senhor trouxe aí argumentos, né, de que o presidente de verdade, né, verdadeiramente não apoiaria o Wellington Fagundes, mas aí nas pesquisas a gente tem o candidato à reeleição, Wellington Fagundes, despontando. O senhor acredita que esse apoio ali, por mais que não seja tão explícito, reflete isso em detrimento do senhor, que é um representante do agro, é presidente agora licenciado da ProSoja, ou não? Isso é porque, de fato, ele fez um bom mandato? Se a pesquisa resolvesse alguma coisa, o presidente Bolsonaro não seria o presidente atual. Que todas elas, em 2018, ele não ganhava de ninguém, nem no segundo turno, e ele está aí presidente indo à reeleição. Então a gente ignora a grande maioria das pesquisas que estão aí, infelizmente não reflete a realidade. A gente tem andado muito, o desafio, logicamente, ainda do nosso nome, penetrar mais profundamente na sociedade, porque eles não sabem que tem uma alternativa ainda, hoje, para ser votado uma pessoa realmente de direita e conservador. Todo dia a gente recebe apoio do Estado inteiro, acabando descobrindo que tem um nome, sim, uma opção, que é o caso meu, Antônio Galvão, hoje, senador Coragem com o número 144, e recebemos apoio a todo momento. Então as pesquisas não refletem a realidade, que pode ter certeza, nem nesse ano, do dia 2 de outubro, que várias outras eleições aqui do Mato Grosso também, se chegava lá na boca da eleição, a pesquisa dando para um candidato, chegava na hora, era outro que caía.
E a população não vai cair nesse conto dessas pesquisas, com esses números que aparecem aí, com certeza. Inclusive, eu recebi denúncia do interior, fazendo pesquisa para o Senado, que meu nome não constava recentemente. Então fica muito fácil fazer uma pesquisa, tirar o nome fora da pessoa e você simplesmente dizer o que o seu não aparece, ou se aparece muito baixo. Não estou preocupado com a pesquisa, estou preocupado com o trabalho que tem que ser feito e é o que nós estamos fazendo. Senador, uma pergunta aí sobre a divisão do agronegócio aqui em Mato Grosso. Que não existe divisão nenhuma, né, Lúcio? Só perguntar, deixa eu só concluir a pergunta. O que separa Antônio Galvão de Carlos Fávaro, Blairo e Eraí Maggi? São apenas os interesses econômicos ou tem outra coisa aí nos bastidores para explicar isso? Interesses pessoais, e esse pessoal, lógico que vem econômico numa parte. Agora, essa divisão que você fala, eu gostaria que me citasse 5 nomes só, não é meia dúzia, 5 nomes que realmente hoje apoiam o Lula. Só citei 3. Que seja aí, que não esteja envolvido com a política, porque tem os interesses pessoais da política. Cita 5 que eu desafio que tenha 5 nomes que apoiam ele. Então não tem divisão nenhuma dentro do agro. Nós não estamos aqui dizendo que não tem algum... O que separa vocês aí são os interesses econômicos? Com certeza absoluta. Alguns pensam em si próprio, outros pensam na coletividade. A grande maioria, graças a Deus, e a gente, como líder Blairo Maggi e Maggi só olham para o próprio umbigo, é isso? Com certeza. Se ele pudesse colocar tudo no monte dele, tocaria ele tudo sozinho. Não tenha dúvida nenhuma quanto a isso, viu, Lúcio? E a gente, como presidente da entidade, hoje licenciado da ProSoja Brasil, também o mandato que a gente fez aqui no Mato Grosso, sempre foi voltado para a grande maioria dos produtores, ou seja, o pequeno com o médio produtor, que é a grande maioria. Você veja que até 1.000 hectares de área, nós temos aí em torno de 80, acho que passa um pouquinho de 80% do produtor que planta dessas áreas a menos. Então a gente entrou, fez uma gestão para a grande maioria, que é o que uma entidade é criada, e não simplesmente defender uma minoria que já são os mais favorecidos, Lúcio. Candidato, amanhã, dia 7 de setembro, é uma data muito simbólica para todos nós brasileiros, né? 200 anos da nossa independência, que foi lá em 1822. Nós sabemos que, apesar de ser um ato apartidário, ele não é apolítico, acabou se transformando aí numa manifestação de resignação da população em relação a muitas questões da nossa democracia. E aí o senhor, lá no ano passado, acabou sendo investigado. Gostaria de saber no que resultou isso e se neste ano o senhor vai estar presente nessas manifestações e qual será a sua postura, se haverá uma mudança aí ou não. Na verdade, esse inquérito continua, porque todos os inquéritos, infelizmente, que nascem da mesma pessoa não acaba nunca. E nada tem de prova e não consegue provar nada, porque eu desafio qualquer um da sociedade que me mostre onde eu tenha feito uma fala de praticar algum tipo de vandalismo. Porque nós sempre defendemos, vamos continuar defendendo, que cada poder tem que agir dentro das prerrogativas que a nossa Constituição dá. E infelizmente sabemos que tem alguns que estão extrapolando, sempre colocando o bedelho, assim dizendo, ou seja, falando ou colocando situações de constrangimento, principalmente para o nosso presidente, ou seja, no Poder Executivo. Como vem uma obrigatoriedade de dentro do Supremo, obrigando-se a fazer uma CPI da Covid-19, que é uma coisa absurda, que nada, não chegou a nada, você gastou recursos públicos aí imensos, você ficou meses batendo em cima desse assunto, e o que foi comprovado? Nada. Então o que existe e o que a gente defende e vai defender sempre, que cada poder tem o seu poder, e eles têm que respeitar o que a Constituição dá a esses cidadãos, seja do Judiciário, seja do Executivo, ou seja dentro do... E o senhor vai estar presente? Vou estar presente, sim, amanhã, vou cedo, volto à noite. Não participei da organização em nada, estou cuidando única e exclusivamente da minha campanha. Foi solicitada a minha presença lá, vou estar participando como cidadão normal lá dentro. E que é seu direito? Com certeza absoluta, para resguardar o meu direito, porque são 200 anos. Isso é um símbolo que não se faz aí dizer de um dia para o outro, como se fala, são 2 séculos. A coragem que teve Dom Pedro de fazer o enfrentamento com a própria família real, que era o pai dele, buscar a independência. E não vai ser agora que nós vamos entregar para meia dúzia que querem destabilizar o nosso país. Vamos manter sim, porque exemplos do que pode acontecer nós temos à vontade. Temos aqui uma Venezuela, olha a Nicarágua, os absurdos que o Ortega está fazendo lá, fechando todas as igrejas, punindo. Não sei se já não assassinou esse bispo que foi preso, outros padres.
Aqui a própria Bolívia, agora, início de junho, proíbe a abertura de igrejas de qualquer uma das religiões, seja ela evangélica ou seja ela católica. Nós não podemos aceitar isso aqui no país. Nós temos que preservar os nossos direitos individuais, aqueles que estão querendo nos coibir. Candidato, eu acompanhei alguns trechos de uma entrevista do senhor hoje, aqui mesmo, no Grupo Gazeta de Comunicação, e por algumas vezes o senhor se referiu ao ex-presidente Lula como ex-presidiário, né? Falou da roubalheira, lá do Petrolão, e aí eu queria saber do senhor, como o senhor se sente no PTB, que é presidido por um ex-mensaleiro, preso por corrupção, com tornozeleira? É uma questão assim, incômoda ou não é incômodo isso? Não, eu falo de Roberto Jefferson. Sim, senhor. Entendi muito bem que é o presidente de honra hoje do PTB, ele não é o presidente real. E de honra ainda. De honra do partido, sim. Ele que fez a entrega dessa maracutaia inteira que já começou no mandato do Lula. E vendeu o PTB naquela época. Pagou caro para isso, Lúcio, foi julgado, não, mas foi sentenciado. Ele vendeu o partido naquela época para o PT. Foi ou não foi isso? Inicialmente, pelo que a gente percebe e conheceu da história, que isso já tem diversos anos, né, Lúcio? Está se fechando aí quase 20 anos, 19 anos e pouco. Foram os 16 anos daquele mandato, fechando os 4 agora do presidente. Mas voltou atrás, graças a Deus, se resignou, viu que era coisa errada e denunciou. Mas delator, e pagou por isso. Delator vira inocente, na opinião do senhor? No momento que ele pagar pelo crime, conforme a nossa legislação fala, com certeza absoluta que ele volta a ter uma vida normal. O pior de tudo é aquele que roubou, aquele que saqueou o país, acharam uma forma de tirar ele fora do presídio, inclusive alegando que foi julgado em instâncias que não poderia ser julgado. Ele tem julgamento do Roberto, STJ, aonde é que vai julgar? Pelo que o senhor coloca aí, só para concluir, Roberto Jefferson é muito melhor que Lula. Você pode ter certeza absoluta disso, porque ele teve a coragem de ele mesmo denunciar o mensalão, ser punido por ter participado, como ele foi condenado e pagou por esse crime. E é perseguido até hoje, inclusive por esse ato, podemos assim dizer, de coragem dessa pessoa. Vendo que era coisa errada, ele denunciou, puniu, foi punido e hoje, graças a Deus, pelo que a justiça determina, cumpriu a sua punição. Candidato, gostaria de saber das suas propostas em relação ao meio ambiente aqui no estado. Nós sabemos que o desmatamento, nós temos 3 biomas, mas a Amazônia é muito focada até internacionalmente e o desmatamento não é dessa última gestão. Ele já vem há muito tempo aí a Amazônia vem sendo alvo, seja para plantio, seja madeireiros ilegais. Qual vai ser uma das primeiras medidas, senhor, assim, como senador, em relação ao Estado, para fortalecer essa política, já que o senhor está aí por dentro do agro e sabe que é de interesse, sim, dos produtores, que seja preservado o meio ambiente? Bom, primeiramente, quem nos acusa, quem nos fala, não serve de exemplo, que são simplesmente os europeus, principalmente quando vem da França, vem do Macron. Eles querem preservar nem as margens de rios e não fazem o reflorestamento, seja de margem de rio ou PP, com que moral eles têm para falar aqui do Brasil. Segundo, Mato Grosso hoje tem 2/3 preservado. Está preservado a vegetação natural dele, seja de campo, seja de floresta, seja de cerrado. O que eles querem mais? A Amazônia, do modo geral, tem aí em torno de 85%, 86% dessa preservação. O que é que realmente incomoda essas pessoas? É o nosso crescimento econômico, o nosso espaço que nós estamos ajustando. O que é que eles querem com isso? Nos reduzir, nos diminuir? E nós não podemos aceitar. É lógico que não vamos sair aí fazendo loucura, de fazer de qualquer forma, fazer novas aberturas de áreas sem necessidade. Agora, o que foi feito até hoje e poderá ser feito ainda, a nossa legislação nos dá de direito, é pela demanda da produção de alimentos que o mundo vem aqui carecidamente pedir. Recentemente veio a OMC, emissário, veio a ONU pedir que o Brasil é a bola da vez, que tem que suprir a demanda pelos próprios anos, e no mínimo 40% do crescimento e consumo. Nós vamos plantar onde esse alimento? Nós vamos alimentar quem? É muito fácil para quem tem uma riqueza enorme, para quem é um líder mundial, como tem vários presidentes europeus que ficam nos batendo, tem recurso à vontade de pagar R$100 num pacote de arroz. Será que eles estão pensando nesse cidadão que ganha o salário mínimo 2? Será que alguém está pensando na população de menor renda? Simplesmente por um conforto e por um cômodo. Agora nós sabemos que na realidade o que eles querem é preservar essa riqueza que temos no nosso subsolo principalmente, que está sendo explorada e estava antes do presidente Jair Messias Bolsonaro entrar, através dessas ONGs principalmente.
Então nós não temos nada a desejar para o mundo inteiro, o Brasil do modo geral, especialmente em Mato Grosso ou Amazônia em questão ambiental. Agora, logicamente que o que precisar ser feito, sempre fazer moderadamente. Agora, que nós não podemos aceitar, isso a gente andou muito, que para você dar legalidade em uma atividade, você tem a mesma formatura de uma pequena empresa e de uma grande empresa. Quero dar exemplo aqui. Nós temos todo momento queimando dragas aí dos garimpeiros. Agora, o garimpeiro que trata a sua família, que tem uma draga, tem que ter o mesmo modelo de licenciamento ambiental de uma mega empresa que vem se instalar aqui para explorar ouro. Então tem que simplificar, ele tem que trabalhar legal, concordo que tem que dar legalidade. Agora, você tem que simplificar esse licenciamento, porque como que ele vai conseguir atender para quem tem aí um aparato dentro de um RH, dentro de uma empresa para poder atender essa demanda que existe ambiental, para uma empresa que está começando, um pequeno garimpeiro, uma grande empresa. Então tem que criar uma fórmula de simplificar a licença para esse pessoal poder trabalhar, dizer legalmente. Assim é também no pequeno comércio, assim é na pequena indústria. Você não pode pregar a mesma legislação na abertura de uma empresa para uma empresa que vai abrir uma filial que já é grande, já tem poderio econômico imenso e tem pessoas próprias para cuidar disso. Então a gente sempre defendeu muito, não concordo com a política Robin Hood, de dar as coisas de graça, mas você não pode dificultar, e essa dificuldade normalmente vem de grandes complexos, para que o pequeno também se estabeleça e trabalhe legalmente. Então temos que trabalhar para simplificar qualquer tipo, seja licenciamento ambiental, ou seja qualquer outro modelo de licenciamento, para quem está começando a vida deles. Candidato, uma outra pergunta sobre corrupção. Lá atrás, integrantes do Centrão, né, do PP, do MDB, do PTB, eles participaram lá daquela roubalheira na Petrobras durante o governo do PT. Era o Centrão que sustentava o governo do Partido dos Trabalhadores. Aí em 2018 falou, olha, acabou o Centrão, não quero saber do Centrão, não vai ter mais o toma lá da cá. Hoje, quem dá sustentação ao governo Bolsonaro é exatamente o mesmo Centrão. E aí tem este famigerado orçamento secreto. Na avaliação do senhor, um orçamento que não tem transparência, as pessoas não sabem direito para onde vai o dinheiro, que é um dinheiro do governo federal, da União. Na avaliação do senhor, a corrupção foi legalizada no país? Na verdade, a gente não atualizou exatamente que até hoje você fala desse orçamento secreto. O que eu defendo, Lúcio, é que se cabe qualquer tipo de emenda, inclusive que tenha o parlamentar no meio para chegar recurso nos seus municípios, porque a população está morando aonde? Onde é que o cidadão reside? Uma formalidade do Estado geográfico, país geográfico, mas nós moramos também, temos uma formalidade geográfica do município. Então esse recurso, seja ele através dessa emenda secreta, que eu não concordo, se elas existiram realmente, você falou muito, eu não vi comprovação disso, e muito menos nesse sistema de emenda, que eu sempre vi na minha vida, e ouço isso desde criança, que a grande maioria do parlamentar que leva recurso ao município fica com uma parte. Eu não concordo com isso, por isso que tem que acabar com isso. Lúcio, experimenta perguntar para os outros candidatos que são os políticos, se até hoje eles fizeram alguma coisa para isso. O que é devido ao município tem que vir direto do Caixa Maior, seja do Estado para o município, ou seja da União. Não tem que colocar atravessador no meio, porque todo mundo que atravessa uma mercadoria fica com a fatia. O deputado e o senador acabam sendo despachantes. Parte deles. E aí leva uma comissão, como o senhor falou aí. Com certeza absoluta, a gente conhece isso desde que eu era criança, a gente já ouvia falar isso quando morava no Rio Grande do Sul. Quando fui morar no Paraná por 7 anos, era a mesma história que a gente ouvia e hoje não é diferente. Por isso tem que mudar o sistema, o rateio tem que ser diferente. Aqui em Mato Grosso já falaram que, olha, sem emenda não tem merenda. Não, aqui a gente viu absurdo que tem candidato aí, dizer político aí, que pede até 30% de retorno. Tem lógica uma coisa dessa? Não tem sentido, nem que fosse 1%. Retorno é propina. Não, é por aí o caminho, né, Lúcia? Então não tem cabimento a gente ouvir de prefeitos, logicamente que você não vai dar o nome da graça do santo, e chegar a pedir 30% de retorno. Eu não concordo com nada, é zero. Por isso que tem que mudar o sistema, Lúcio, que esse recurso tem que ir direto para a prefeitura, para não deixar prefeito refém, deputado não ficar refém, e nem senador, ninguém ficar refém de ninguém. Por isso que dinheiro não é para passar na mão do legislativo, o dinheiro tem que ser direto do executivo maior para o executivo menor. Inclusive a gente defende, o próprio presidente defende, que seja refeito esses índices, esses percentuais da arrecadação
para o município e não continuar mais da forma que está. Candidato, o senhor tem 50 segundos para dizer ao eleitor por que ele tem que votar em Antônio Galvão para o Senado. Eu acredito que a transparência que a gente deu da nossa vida até hoje, daqui uns dias eu vou fazer 65 anos, a gente quer dar lá dentro que não existe para a grande maioria do político, infelizmente. O nosso número é muito pequeno, por isso que eu disponibilizei meu nome, verdadeiro apoiador de direita, conservador hoje, é Antônio Galvão. É o senador Coragem com o número 144. Por isso que eu já aproveito e pedir o teu voto, Lúcio, da Camila, de todos que estão aqui, e com certeza a todos vocês que estão aí nos ouvindo nesse momento. É a opção que vocês têm de um legítimo representante. Obrigado a todos. Senador, muito obrigado. Senador? Ainda não, né? Candidato ao Senado. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Agradeço a oportunidade aqui, Lúcio, Camila também, o Jornal do Meio-Dia, esse é um importante meio de comunicação, que principalmente aqui, a Cuiabano, Baixada Cuiabana, mas o estado inteiro vê. Obrigado.